Oi gente, tudo bem? E aí, sentiram saudade de mais um vídeo no canal? Eu sou a Mariana e eu vim cumprir uma promessa que eu fiz pra vocês na semana passada. Se você não assistiu o vídeo de terça-feira passada, o último vídeo que eu gravei sozinha, é um vídeo em que eu faço uns desabafos sobre o estudo de feminilidade na teologia, alguns incômodos que eu tenho, mas também eu faço um convite para você me acompanhar nessa jornada de um estudo pessoal que eu tô fazendo. E o tema de hoje vai abordar a criação do homem e da mulher. Na verdade é um vídeo um pouco mais difícil do que eu imaginei que seria. A gente também vai falar de 1 Coríntios 11, um trecho, que é assim um pouco polêmico, tem várias formas de se interpretar, e eu fiz um estudo desse texto também para trazer aqui para vocês. E aí assim, antes de começar, Simone de Beauvoir, ela escreveu no seu livro Segundo Sexo que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Então ela defende, né, uma narrativa, um ponto de vista em que não há nada inato ao gênero, né? Que isso tudo é fruto de uma construção social. Embora eu não concorde com muito do que Simone de Beauvoir escreve, e que eu já estudei, a gente tem que admitir, a gente tem que reconhecer que existe um aspecto cultural quando a gente vai estudar feminilidade, e especialmente a forma como o gênero se manifesta. Vai depender da sociedade, da cultura, do que a gente está falando. Então, o objetivo do vídeo, na verdade, não é dizer o que é ser mulher hoje no Brasil, o que o pastor diz sobre o que é ser mulher, ou o que tal pessoa diz sobre o que é ser mulher, nem mesmo o que, por exemplo, a ideologia de gênero diz sobre o que é gênero, né? Como eu falei para vocês no último vídeo, as nossas perguntas e respostas, o nosso ponto de partida para tudo isso é a Bíblia. Então, na verdade, o que eu queria te convidar aqui é para a gente entender a concepção de Deus sobre mulher e homem, pelo menos assim, nos poucos minutos que a gente tem aqui, até mesmo na nossa limitação. Daria muito pano para manga, mas na narrativa da criação, o que a gente pode depreender sobre o que é e quem é a mulher, quem é o homem, entende? Esse é o objetivo do vídeo. Todo estereótipo, tudo que a gente atribui como sendo parte do que é ser mulher, ou do que é parte do homem, todo estereótipo vai carregar consigo injustiça, porque é uma degradação de algo que é bom e justo. Então, a gente entende que a criação dos dois gêneros, sexos, ela é estabelecida na Bíblia, e ela é algo bom, que foi corrompido pelo pecado. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Agora, hoje, a gente vai ver aí as origens. E para isso a gente tem a ajuda de alguns estudiosos, que eu trouxe aqui para vocês. Kathleen Nilsson, que escreveu esse livro, O que Deus Diz sobre as Mulheres. É um livro muito bom, fala sobre vários trechos que a gente vai abordar. Ela, a imagem dele, da Francine Walsh, é maravilhosa essa autora. O Vinícius costumava dizer que ela era minha guru, e por um tempo ela foi, viu gente? Eu li muito dela, especialmente quando eu era mais novinha. Vicky Zalewski, sei lá como que fala, ela fala, o livro, na verdade, A Mulher Pode Ser Pastora, mas a gente nem vai entrar em ordenança, enfim, a pastoral feminina, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas ela fala um pouco sobre a criação da mulher, e ela é de uma perspectiva diferente dessas duas autoras. Pelo menos ela traz muito, assim, um outro olhar. Tem um terceiro livro, que é Homem e Mulher na Teologia de Paulo. Putz, agora me fugiu o nome. Mas eu vou deixar aí o nome de todos esses livros que eu usei aí na descrição do vídeo. Eu usei também alguns podcasts muito bacanas que eu vou linkar aí também na descrição para vocês darem uma olhada. Então tem alguns teólogos que eu vou até citar ou utilizar no meu estudo que são estudiosos reconhecidos academicamente e ministerialmente. Então, só que não é necessariamente um trabalho deles, é mais entrevistas e participação em podcasts que eu vi, tá? Bom, então para começar, o que vocês acham da gente ir pro texto, né? Então a gente vai para Gênesis, vamos voltar ao início.
Em Gênesis 1, a gente tem toda a narrativa da criação. E em Gênesis 2, a gente tem, na verdade, um zoom. Não lembro se eu disse isso pra vocês, mas é um zoom no 6º dia da criação, que é a criação do homem e depois a criação da mulher. E aí, depois desse zoom, em Gênesis 3, a gente tem a queda, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pro capítulo 2. No versículo 7, fala sobre a formação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aí fala sobre o jardim e tal, como que Deus criou esse jardim, etc. E aí, no versículo 15, fala: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor ordenou, fez a ordenança de ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, no versículo 18 diz: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Opa! Então, quer dizer que no 6º dia da criação, depois de criar o homem, no ato criativo ali tem uma negativa. Né? É interessante que a gente vê depois do 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, Deus sempre vai falando isso é bom, e Deus viu que isso era bom, e isso era bom. Só que no 6º dia, Deus diz, não é bom. Então, há uma negativa aí. E qual foi, então, o objetivo de Deus, então, diante dessa negativa? Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Essa foi a resposta. E aí já entra numa coisa interessante que uma das autoras aqui disse, a Francine. Ela fala assim, que é interessante que, após perceber que aquela situação não era boa, Deus decidiu criar uma mulher, não um outro homem. E aí já guarda essa informação. Por que Deus não criou um outro homem? Tipo assim, com as mesmas características físicas. Por que Deus escolheu criar um ser diferente, né? E aí a gente vê essa palavrinha, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Dependendo da versão que você use, vai falar farei uma auxiliadora idônea ou que lhe corresponda, enfim. Eu tô lendo na Nova Almeida atualizada e eu uso esse termo, mas tem outras que usam, por exemplo, aliada. Farei para ele uma aliada. O que esse termo significa? Na nossa cultura, um auxiliar é alguém que tem uma função de submissão ao principal. Então vamos pensar, né? Poxa, o auxiliar do supervisor, ou no meu contexto de escola, né? Auxiliar da coordenação. É o auxiliar que vai auxiliar a coordenadora. Auxiliar de limpeza, auxiliar disso, auxiliar daquilo. É uma visão diferente da do autor bíblico. E isso é libertador. Então, para você, mulher, homem que está assistindo esse vídeo, já fica uma informação muito importante. A palavra utilizada aqui é ezer. E essa palavra, ela é atribuída, inclusive, a Deus. Ele é auxílio e escudo, por exemplo, em Salmos 33, 20. Nesse versículo, a palavra auxílio, o Senhor Deus é o auxílio e escudo, auxílio é ezer. Então, essa palavra, na verdade, ela não quer dizer... Eu tinha muito isso de... a mulher é auxiliadora do homem, né? A esposa é auxiliadora do marido. Ou até mesmo aquela frase que, não sei se vocês já viram, que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Como se a função da mulher fosse essa, né? E não que haja algum tipo de, sei lá, algum tipo de vergonha nisso, de forma alguma. Uma mulher que se põe ali na posição de retaguarda. Mas não é isso que aparece aqui. Na verdade, essa palavra, ela significa que sem a mulher, o homem não vence. Sem essa auxiliadora, não haveria como se efetivar o que Deus havia proposto. Porque Deus propôs que houvesse homem e mulher. O homem precisava dessa auxiliadora. Então, Deus decide criar a mulher justamente para cumprir o mandato cultural ao lado do homem. O que é esse mandato cultural? É o que ele diz ali no capítulo 1, versículo 28.
diz assim: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Veja, esse mandato cultural, ele é proferido para o homem e para a mulher. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu sempre tive essa dúvida de tipo assim: poxa, então por que Deus criou o homem primeiro? Então a mulher, ela veio depois, então ela é tipo secundária nessa função. Essa era uma dúvida que eu tinha. Mas, na verdade, a gente pode observar que não há nessa ordem de criação uma hierarquização, como se o homem fosse mais importante do que a mulher, por isso que ele foi criado primeiro. Na verdade, essa ordem da criação, ela sugere uma interdependência entre ambos. Isso vai ficar mais claro quando a gente avançar no nosso estudo e também quando a gente for para 1 Coríntios 11. Mas assim, já para adiantar, ordem de nascimento não significa nada nas escrituras. Assim, significa culturalmente para o povo, mas para Deus não significa muito. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente olha a narrativa de Esaú e Jacó era o mais novo, ele foi escolhido para ser patriarca. Ou o próprio Davi, o rei lá, o grande rei responsável aí por propagar o reino de Israel, era o filho mais novo, né? Quando a gente olha para vários personagens bíblicos, os mais novos acabam se tornando aí, digamos, protagonistas. E com isso eu quero dizer o quê? Que o fato da mulher ter vindo depois não sugere de forma alguma subordinação ou um papel secundário na criação, tá? Isso também é interessante de observar. Bom, então, seguindo aí no nosso estudo, eu queria falar com vocês sobre o conceito de Imago Dei. O que é Imago Dei? Imagem de Deus. Quando você olha no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, diz assim, ó: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto faz questão, eu disse isso no último vídeo, de repetir para mostrar que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. E esse conceito Imago Dei justamente indica que nós somos imagem de Deus. Igualmente portamos essa imagem de Deus. Mas o que é ser imagem de Deus? Bom, a Vicky, ela fala no livro dela, e ela recorre, depois eu fui checar, que de fato muitas sociedades ali na Mesopotâmia, enfim, na região ali ocupada pelos hebreus, tinham essa cultura de ter, né, estátuas, enfim, monumentos que representassem a presença do Deus daquela cidade, por exemplo, né? Não necessariamente era o Deus, mas era adorado como uma representação de Deus, digamos, né? E aqui o que o escritor bíblico está mostrando para nós é que nós contemos em nós características, digamos assim, que refletem a glória de Deus. E, inclusive, olha que legal, nós só carregamos essa imagem de Deus por sermos plurais, por sermos homem e mulher. Afinal, Deus é um Deus trino, é um Deus relacional que, de forma harmoniosa, coexiste, coopera conjuntamente para o seu próprio propósito. E nós, como homem e mulher, juntos, fomos criados para, de maneira harmoniosa, cooperar também para esse propósito. Olha que coisa linda! Então, só é possível ser Imago Dei nos relacionando e mutuamente cooperando. E essa é a grande virada de chave que a Kathleen Nilsson traz no livro dela. Nós somos imagem de Deus também, não só na medida em que refletimos características de Deus, atributos de Deus, ainda que de maneira limitada, óbvio, né? Mas também somos a imagem de Deus na medida em que nos relacionamos. Então, eu imagino que é por isso que Deus não criou um outro homem. É porque ele queria mostrar, justamente, refletir através da sua criação, tal qual um escritor de um livro que vai lá escrever e coloca personagens que têm características suas e se satisfaz com aquilo. É assim que Deus nos cria, homem e mulher. Então, essa distinção também é um presente. E não é à toa, então, que a narrativa, até no capítulo 1, termina, né? Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom, né? Então, essa digamos assim, essa pluralidade
também nos faz imagem de Deus. Não há indicação aqui no mandato cultural, vocês já aprenderam o que é, essa ordenança de Deus de dominar sobre a criação, de governar, enfim. A Linda Belleville, que é uma outra estudiosa que eu consultei, ela fala que não há indicação nesse mandato cultural de separação do homem para a esfera pública e da mulher para a esfera privada. E, cara, isso é muito importante da gente saber. Meu vídeo tá ficando um pouco escuro. Eu acho que eu vou acender a luz. Calma aí. Opa, voltei. Tá melhor, né, gente? Bom, eu não ia perder tudo isso de vídeo, né? O autor John Walton, num livro dele, vai dizer, inclusive, vai avançar um pouco nessa ideia do papel feminino e do papel masculino no Éden, porque ele vai dizer que no Éden, o Éden pode ser entendido como um espaço sagrado. E nesse espaço sagrado, onde Deus circulava, onde tudo coexistia harmonicamente e tal, não havia mal, etc., homem e mulher exerciam, de certa forma, um papel sacerdotal. Então, isso eles poderiam ser entendidos como numa posição aí igual como sacerdotes. Eu teria que ir além nesse estudo para ver o que eu acho sobre isso, mas eu trouxe aqui para vocês a informação. Bom, sobre a criação da mulher, tem uma outra coisa, vamos seguir na leitura, porque olha só o que a Bíblia diz sobre o ato criativo, né? Deus fala o seguinte aqui no versículo... Eita, qual versículo é esse? 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, depois que Deus percebe que ele teria que fazer uma auxiliadora, ele percebe, gente, é uma forma de dizer, né? Deus já sabia, Deus é onisciente, enfim. Fechou parênteses. Mas Deus quer mostrar para Adão o quão incompleto ele é. E aí ele faz Adão olhar para os animais. Então, Deus faz Adão perceber essa necessidade, né? E aí, bom, seguindo, o homem dá nome a todos os animais e não achava alguém semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e esse adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Gente, essa palavra aqui de costela, ela poderia ser melhor traduzida como lado, ou como se fosse cortar ao meio, cortar um lado de Adão. Então, como se Adão fosse realmente cortado ao meio e dessa mesma origem saísse a mulher. Então, nesse ato, depois dessa criação, Adão reconhece essa mulher como sua igual e ele fala, será chamada varoa porque do varão foi tirada. Então, aqui a gente tem Ishá e Ish. Então, são os dois termos usados, varão e varoa, né? Bom, essa é a narrativa da criação. Não me parece ter uma diferenciação tão clara de papéis, pelo menos na concepção criativa de Deus. Não há uma distinção aqui. Não sei o que você observou aí na sua leitura. Se você quiser compartilhar aí nos comentários, fica à vontade. Mas eu queria ir para 1 Coríntios rapidamente. 1 Coríntios 11, que foi a provocação que eu deixei para vocês. Lá em 1 Coríntios 11, eu queria olhar toda a perícope ali com vocês para a gente ver o que a gente entende desse texto. Diz assim, ó, a partir do versículo 3. Quero que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Bom, primeiramente, esse primeiro versículo eu queria começar. O que é a cabeça? Né, quando eu fui atrás, porque esse texto me parece trazer uma hierarquização. E, bom, pelo que eu vi, os estudiosos, especialmente o Guilherme Nunes, falando que é um estudioso muito da parte gramatical ali do grego, ele é um conhecedor aí das traduções, enfim, dos termos no manuscrito original. Ele fala que essa palavra cabeça, na verdade, ela traz uma pluralidade de sentidos. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, me parece que está falando de autoridade, né? Me parece que está falando que
Cristo é autoridade sobre o homem e o homem é autoridade sobre a mulher. E Deus é autoridade sobre Cristo. Só que aí a gente já tem um problema, porque aí coloca um problema, tipo, então Cristo é subordinado a Deus da mesma forma como a mulher é subordinada ao homem? Me parece uma tradução meio errada, porque aí a gente estaria contradizendo toda a doutrina da Trindade, que diz que, né, enfim, aí entra num outro viés que eu não queria entrar, que é Trindade, né, mas, enfim, já deixa uma pulga atrás da orelha. Mas, o Guilherme Nunes também diz que essa palavra cabeça, ela pode ser interpretada em diferentes contextos, em diferentes textos, tanto no Novo Testamento quanto em autores que eram contemporâneos a Paulo, especialmente no mundo grego, essa palavra significaria fonte. Então, diz que Cristo é a fonte de todo homem, e o homem é a fonte da mulher e Deus é a fonte de Cristo. Então, essa interdependência. Tanto que se você olhar no versículo 12, diz que assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então, parece aqui, e eu concordo com o Guilherme Nunes, que esse trecho, Paulo, ele retoma a narrativa da criação e retoma a interdependência entre homem e mulher para a efetivação do plano de Deus, do plano divino, para conseguirem cumprir o mandato cultural. Parece que ele retoma isso e também ainda aprofunda, porque ele vai mostrar do papel do homem e da mulher e sua interdependência na sua missão agora, após a vinda de Cristo, após o evento Cristo, né? Então, uma palavra que eu queria trazer aqui é que Cristo traz restauração para esse relacionamento entre homem e mulher, que foi corrompido pelo pecado, e a gente vê aí tanta a degradação do que havia sido idealizado por Deus, por exemplo, no machismo, numa estrutura patriarcal que muitas vezes exclui, limita a voz feminina e questiona o papel, o valor feminino, né? Então, na verdade, eu acho que a maldade sobre esse texto, na verdade, está nos olhos de quem vê, não na pena do apóstolo Paulo quando ele escreveu. Eu já vi pessoas usando esse texto para justificar uma subordinação de mulheres em relação a homens, e eu não tô falando de marido e mulher, não tô falando de casamento, eu tô falando assim, toda mulher é submissa a todo homem, e é isso que eu tô combatendo. De casamento, vai ser outro vídeo, e eu ainda não tô nem falando que existe subordinação no casamento, entendeu? Eu tô falando assim, essencialmente, homem e mulher. E aí eu queria adiantar sobre o versículo 6, que foi o que eu falei pra vocês no vídeo passado. Fala, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher raspar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Só explicando esse texto, é porque na época, os cultos místicos que havia na cidade de Corinto, as mulheres sacerdotisas praticavam uma prostituição ritualística, em que, ao prostituir-se, elas estavam exaltando seus deuses, suas deusas, e também usando desse dinheiro nos rituais. E, ao participar desses rituais, as mulheres sacerdotisas ficavam com o cabelo desgrenhado. Então, Paulo está falando assim, olha, mulher, não se apresente sem véu sobre a cabeça, para que você não fique com o cabelo desgrenhado, porque a igreja de Corinto era uma igreja exaltada, era uma igreja, tipo assim, digamos, em termos atuais, era uma igreja do reteté, não sei nem se é errado eu falar isso, mas era uma igreja, assim, muito, assim, fervorosa nas suas manifestações religiosas, assim, digamos, nos seus cultos. Então, se a mulher ficasse com o cabelo desgrenhado, saísse com o cabelo à mostra, ela poderia até mesmo falarem, nossa, mas então é a mesma coisa, a igreja ali daquele Cristo e os cultos aqui, as mulheres são iguais, cabelo desgrenhado, enfim. Então, na verdade, é uma questão cultural aqui que Paulo está citando, tá? Tá mencionando. Então, isso não é uma ordenança para nós hoje. Mas aí ele fala no 7, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Bom, esse versículo em que fala que o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, o Miglio Oranza, que é um outro estudioso que eu ouço muito aí nos podcasts da vida, ele cita alguns estudiosos, se você quiser você olha lá depois, e ele fala que essa palavra glória no grego
se refere à essência, se refere à presença, substância. Então, da mesma forma, o homem, ele tem a substância de Deus e a mulher tem a substância do homem. Paulo está sendo revolucionário aqui, na verdade. Olha só que coisa legal, porque ele está falando que a mulher tem tanto valor quanto o homem. Da mesma forma como o homem tem a essência de Deus, a mulher também tem. E sobre o versículo 9, que fala que o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem e tal, e aí ele vai... Mas no 12, ele vai esclarecer isso, vai fechar isso tudo, falando sobre a interdependência entre ambos, tá? Então, interessante esse texto, ele tem muito mais coisas pra gente debater sobre essa questão de cobrir a cabeça, etc. Eu não vou nem entrar nisso, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mas... Gente, eu acho lindo esse texto, porque ele mostra como, na verdade, Paulo está contrariando uma cultura da época que diminuía o valor feminino, o valor da mulher, e trazendo a essência, reportando aquela essência da criação. E para fechar aqui, olha só, que coisa, e aí fica para nós, para o nosso próximo vídeo talvez, não sei, que fala que no versículo 4 e no 5, fala que o homem que ora ou profetiza e toda mulher que ora ou profetiza. Então ele está falando que ambos oram ou profetizam na casa de Deus. Ou seja, Paulo não limita a mulher em não poder orar ou profetizar na igreja. Aqui ele está falando que os dois exercem a mesma função no culto. A mesma função. Só tem uma diferença na forma de se apresentar. Aqui Paulo não está falando de liderança, tá? Então a gente não está falando ainda de ser pastor e tal, não sei o quê. Mas falar no culto, né? Então Paulo está reconhecendo que, ambos têm a mesma função, só se apresenta de forma diferente. Mulher, não cobre, cobre a cabeça para não ser confundida com mulheres daquela outra cultura, daquela outra religião. Homem, não cubra a sua cabeça, porque aí você vai ser confundido também com os sacerdotes da época que cobriam a cabeça para parecer elevados, enfim. Então ele está trazendo uma diferença na forma, mas o que faz, parece que Paulo não está, né? Não está restringindo aqui. Só que depois, quando ele vai falar sobre mulher e homem no culto, no capítulo 14, versículo 34, fala: as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como a lei o determina. Se querem, porém, aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí você fala: Paulo, mas você acabou de falar que a mulher ora e profetiza na igreja. O que a gente faz com isso? Gente, essa é a provocação que eu vou deixar para o próximo vídeo. Não vou responder isso nesse vídeo, mas eu queria saber o que você achou. Já fica aí a provocação para o próximo, que não tem como contornar, a gente tem que falar sobre isso. Gostou? Curte, compartilha, comenta. Ficou um vídeo grandão, mas não tinha como fugir disso, gente. Eu encerro esse vídeo, então, trazendo uma palavra para você, mulher que está assistindo aí, que muitas vezes questiona seu valor, questiona a sua identidade, questiona o para que foi criada. Essencialmente, fomos criadas para refletir a imagem de Deus, tal qual os homens. E não importa o que a sociedade diz, ou o que as pessoas dizem, ou até mesmo que os movimentos identitários, movimentos que tentam, por suas próprias mãos, redimir esse relacionamento entre homem e mulher, na verdade, só há redenção em Cristo. É Ele que nos diz a nossa função, e é nele que a nossa essência, ela é realmente valorizada. É nele que encontramos de verdade a nossa identidade. Longe dele, a gente pode até tentar tapar buracos. Mas eu não sei vocês, no fim desse vídeo eu me sinto liberta. Liberta de todos os preconceitos que me colocam atrás do meu marido em valor, que me colocam atrás de um homem numa função até mesmo na vida, ou que me colocam atrás de um homem no meu ministério. Pelo menos aqui, o que eu enxergo carrego a imagem de Deus, assim como qualquer homem. E também nessa interdependência, na harmonia entre a criação, que nós refletimos a glória de Deus também. Isso só pode ser alcançado em Cristo. Então agradeço a você que chegou até aqui, um beijo e até a próxima.